Crianças, vamos para a nossa segunda aula de hoje, aula de matemática do dia 8/6. A atividade que vocês vão fazer está na apostilinha do segundo bimestre, páginas 160, 161 e 162. São 3 páginas, tá? Lá na página 160, nós vamos trabalhar, então, continhas de subtração, né? Subtração é continha de menos, aquele que tem um risquinho só. Qual é a diferença, né? Então, a gente vai aprender sobre isso. Você sabe dizer quando uma quantidade é maior que outra? Como você pode fazer para descobrir a diferença? Seu professor vai distribuir cubinhos do material dourado. O material dourado é aquele materialzinho de madeira que tem, né, as unidades, que é aqueles quadradinhos, a barrinha, que é a dezena, aquela placa, que é a centena, tá? E tem aquele quadradão, que é o milhar. Vocês conhecem. Ou outro material de contagem. Você terá que comparar quantidades, mas primeiro registre quantos você recebeu. Bom, aqui não tem como, né, fazer essa parte porque não está na sala de aula, eu não vou entregar nada de quantidades para vocês. Mas vocês podem fazer o seguinte, vocês podem contar o lápis de cor que vocês têm no estojo e colocar aqui nesse espacinho. Daí é possível, tá bom? Separe 4 cubinhos de um lado da carteira e 3 do outro. Então, eu vou colocar o desenho aqui, ó. 4 cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4. E do outro lado da carteira, 3. 1, 2, 3. Vocês podem fazer isso com lápis de cor, tá, criança? De um lado aí da mesa de vocês, coloca 4 lápis de cor e do outro 3. Vocês podem aí replicar o que eu tô fazendo aqui. Replicar quer dizer que fazer do jeitinho que a Pro tá fazendo, só que usando lápis de cor, palito, pedra, folha, tá? Depois, compare os dois grupos. Eles têm a mesma quantidade, ó, olhando aqui, desse lado e desse. Eles têm a mesma quantidade? Sim ou não? Se vocês acharem que não, não. Se achar que sim, sim. É só vocês contarem que vocês vão ver se tem ou não. Próxima perguntinha. Qual é a diferença entre as duas quantidades? Qual que é a diferença, crianças? Ó, esse é um lado, ó, da mesa. E esse daqui é o segundo lado, né, da mesa. Qual que é a diferença entre eles? De um lado tem quanto a mais que o outro? Ó, desse lado, tem quanto a mais do que o outro? Vai colocar a diferença, tá? A diferença é, não sei se vocês entenderam, a diferença é quanto a mais esse lado aqui, ó, tem do que o outro. Próxima perguntinha. Agora, separe 5 cubinhos de um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 2 do outro, ó. Do outro lado, 1, 2. Compare novamente os dois grupos. Eles têm a mesma quantidade? Então, tem esses dois grupos. Ó, desse lado tem... Deixa eu arrumar essa reta que não ficou boa, né? Ó, desse lado tem essa quantidade e do outro tem essa. Tem a mesma quantidade? Só de olhar, não precisa nem contar. Só de olhar você já sabe que não, né? Próxima pergunta. Qual a diferença entre as quantidades? Esse lado aqui tem quantos a mais que o outro lado? Contem. Vamos colocar aqui a diferença. A diferença é quanto a mais tem em relação ao outro. Por fim, agrupe todos os cubinhos e confira a quantidade. Então, agora vocês podem, ó, juntar todos esses cubinhos aqui, que nós utilizamos na atividade anterior. E essa última, quantos cubinhos tem a total? Vai ver quantos a total, vai contar e vai pôr a resposta aqui, ó, ali embaixo. Tá certo? Vamos para a próxima atividade, na página 161. Jogo da comparação. Junte-se ao colega e siga as orientações do professor. Registre os cálculos no espaço abaixo. Bom, nós estamos na sala de aula. Então, coloquei esses dois números, ó. Coloquei o número 12
e o número 22. Coloquem aí nesse quadradinho que está em branco, vocês vão registrar, vão colocar nesse quadradinho. Nós iremos analisar esses dois números, certo? Vamos colocar números nas perguntinhas, fica mais fácil da gente responder, né? Vamos colocar. Aí, são 5 perguntinhas que tem nessa página. Número 1. Os números que você e seu parceiro de duplas pegaram são iguais? Então, né, todo mundo vai pegar esse mesmo número aqui. Então, criança, o número 12 e o número 22 são iguais? Sim ou não? Não, né? Então, vai escrever não. Número 2. Escreva aqui o maior número. Qual dos dois, crianças, é o maior número? O número 12 ou o número 22? Lembra que eu falei para vocês, até vou deixar aqui maior para vocês verem. Se eu quero saber qual é o maior número, eu vou olhar o primeiro número. O primeiro número aqui do 12 é o número 1. E o primeiro número do 22 é o 2. Então, aqui já dá pra gente saber qual que é o maior número, o 2 ou 1? O 2. Então, o maior número que nós temos aqui é o número 22. Número 3. Agora, o menor. Vamos colocar qual que é o menor número. Número 4. Quanto um número é maior que o outro? Né? Como que eu faço para chegar na resposta? Quanto um é maior que o outro? Né? O número 22, né? Quanto que ele é maior que 12? Que conta que vocês vão fazer? Tem várias formas de chegar nessa resposta, tá? Vocês podem fazer assim, é o seguinte, ó. Pode fazer 22 menos 12. A resposta é a diferença, né? É o quanto que ele é maior que o 12. Ou pode fazer assim, 12. Para chegar no 22, quanto que é 12? Ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Daí você conta, tá vendo? Pode fazer assim também, é uma forma de fazer continhas também. Você conta quanto deu, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, tem também como fazer diferentes contas. Número 5. Como fizeram para descobrir, né? Qual foi a continha que vocês fizeram para descobrir? Pode fazer aqui, tem, né? Eu mostrei para vocês duas maneiras de estar fazendo. Porque se vocês, né, não conhecem outra maneira, já coloquei duas. Bom, vamos agora na próxima página, que é a página 162. Deixa eu apagar esses risquinhos aqui para poder fazer atividade com vocês. Colocar número, né, nas perguntinhas. Ó, 1 e 2. Raios X, onde tem essa lupinha. Mariana recebeu da professora 2 fichas com os seguintes números. Então, né, tem 2 números aí. O primeiro número é 52 e o outro número é 63. Número 1. A professora solicitou que Mariana comparasse as 2 fichas e encontrasse a diferença entre os números representados nelas. Ajude Mariana. Explique como faria para encontrar a diferença. É uma atividade igual à anterior que eu fiz com vocês, né? Então não tá difícil. Para vocês verem aqui, qual que é o número maior, né? É o número que começa com 5 ou o número que começa com 6? É o número que começa com 6. 6 é maior que 5. Então, qual que é a diferença, criança, de 63 para 52? Qual que é a diferença? Vocês podem fazer continhas ou fazer aquele esquema que eu mostrei na atividade anterior. Vou deixar vocês fazerem, não vou, né, ajudar nessa. Número 2.
Você conhece outra maneira de ajudar Mariana a encontrar a diferença entre as duas fichas? Não sei qual forma que você vai fazer a primeira, né? O número 1, que tem duas formas, assinei duas formas de fazer, né? Então, dependente de qual você fazer, você faz a segunda aqui, se você tem outra forma ou não. Se não tiver, pode escrever que não, tá? Mas eu ensinei hoje duas formas de chegar no resultado. Essa aqui vou deixar vocês fazerem sozinho. Bom, crianças, terminamos a aula de matemática e vamos para a aula de ciências.